Olá, pessoal, bom dia. Então, hoje, dia 27 de agosto de 2021, a gente está na aula de projetos elétricos industriais. E aí eu já estava conversando com vocês aqui antes, né, a respeito das atividades dessa semana, que eu tinha deixado na nossa agenda o tempo livre para vocês usarem na execução do trabalho 2, que é sobre correção do fator de potência, e que a gente vai conversar agora sobre o trabalho 1, que era sobre o projeto de iluminação que vocês já me entregaram na semana passada. E aí, como teve bastante dúvida, ou tiveram bastante dúvida a respeito do estacionamento, eu vou dar um foco um pouquinho maior nele, tá? Bom, então eu vou começar aqui falando, só passando rapidamente pelo trabalho, para fazer sentido aqui no vídeo, principalmente para quem está assistindo depois. Então, deixa eu só abrir aqui o enunciado. Vocês estão vendo o AutoCAD, né, galera, aqui? Sim, sim, dá pra ver. Beleza, obrigado. Bom, então o trabalho foi esse daqui, certo? Considerar um galpão, então o galpão é esse galpão dessa figura aqui, né? Então aqui está um perfil, uma vista frontal dele, com as mesas lá dentro, é um telhado aqui naquela estrutura de treliça, as paredezinhas tentando o telhado, aí a gente tem aqui a altura máxima do telhado, aí nós temos a altura mínima aqui das estruturas, que é onde vai pendurar as luminárias, e aí a gente consegue, inclusive, a diferença entre o apoio do telhado nas laterais e o topo máximo do telhado. Então, a largura, né, e o comprimento que está no enunciado, que está aqui no enunciado, que é de 25 metros, tá? Então, essas características aí vocês utilizariam para fazer o cálculo da iluminância média, né, que precisa para o ambiente. E aí, na hora de calcular a iluminância média, média que a gente precisa, o que vai diferenciar aí um trabalho do outro é exatamente o tipo de atividade que é feito naquele galpão. Então, coloquei aqui 7 grupos, cada grupo com uma característica específica, e aí provavelmente vocês devem ter observado que, comparando um trabalho com o outro, que deram uma diferença boa de quantidade de luminárias, né? E era para acontecer isso mesmo, porque se nós abrirmos aqui, a título de exemplo, deixa eu procurar a, a norma aqui. Então, se nós abrirmos as tabelas de iluminância mínima, aí vamos comparar duas aqui. Por exemplo, se a gente pegar a indústria elétrica, fabricação de fios e cabos, vou dar um Ctrl F aqui para ver se ajuda. Aqui, né? Fabricação de fios e cabos, ela precisa de uma iluminância mínima de 300. Aí, se nós compararmos, por exemplo, tem alguma que trabalha com pintura aqui? Eu já nem me lembro mais. Aqui, ó. Trabalho e processamento em metal, pintura e preparação de superfícies, porque normalmente pintura requer uma iluminação melhor. Aqui, né, a gente vai ter aqui uma iluminância mínima de 750, ou seja, a gente sai de 300 para 750. Quando a gente olha para a equação de cálculo da iluminância média do ambiente, deixa eu pegar ela aqui para cima, a iluminância média não mantida, que a gente tem que colocar aqui, é a que a gente pega na tabela. Então, se a gente mantém a mesma área, considerando o mesmo tipo de luminária, por exemplo, né, aí a gente tem fator de depreciação. Se a gente considerar tudo igual, né, mesmo tipo de luminária, mesmo fator de utilização, mesmo fator de depreciação, só da gente alterar de 300 para 750, eu já vou subir aqui mais do que duas vezes mais do que duas vezes e meia, né, não, duas vezes e meia certinho a quantidade de luminárias, né, porque se vai mais do que dobrar o fluxo, e o fluxo entra no numerador do cálculo de luminárias,
então a gente vai mais que dobrar. Então é muito normal que um grupo, por exemplo, tenha encontrado 30 luminárias e o outro 65, 70, né? Então, provavelmente quem comparou um trabalho com o outro deve ter percebido essa diferença, né? E é normal e deveria acontecer mesmo, tá? Então, esse primeiro comentário que eu queria fazer a respeito do trabalho. Para essa parte aqui, pessoal, vocês tiveram muitas dúvidas na hora de fazer o cálculo do galpão? Ou foi mais tranquilo? Acho que o galpão foi tranquilo, tá? Foi bem tranquilo mesmo. Não tem muito segredo, né? Só seguir aquela receitinha lá, né? E substituindo os valores, né? E aí lá no final sai o resultado. Beleza. Dito isso, aí a parte que eu coloquei aqui, que realmente ela é bem mais trabalhosa, principalmente dependendo de como a gente vai resolver, que seria fazer a iluminação desse estacionamento aqui. Então, só para a gente entender o desenho, eu tenho aqui um ponto, eu tenho aqui um ponto de acesso ao estacionamento, que é essa abertura aqui. Eu tenho aqui, né, em azul aqui, o que seria uma calçada para circulação, né? E aqui, essa parte que está entre o azul e as vagas, seriam os canteiros, né? Que normalmente a gente tem no estacionamento. Aí nós temos aqui os carros, né, as vagas dos carros, eu não me lembro de cabeça aqui quantas que são. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, então são 20 vagas, tá? E aí o que eu pedi para vocês fazerem era exatamente fazer o projeto para iluminar, para garantir iluminância mínima desses locais aqui. Ok. E aí, como é que a primeira coisa que eu tinha que fazer é saber qual que é a iluminância mínima para o estacionamento, né? Então, se a gente pesquisar aqui, na NBR, se a gente botar aqui estacionamento público interno, a gente considera aqui 75, certo? Como a iluminância mínima que a gente tem que manter ali no estacionamento, né? Então, esse é o nosso número mágico, digamos assim, de iluminância que a gente tem que manter aqui no estacionamento. E aí, o que vocês estavam comentando aqui antes de eu começar a gravar, é que vocês ficaram na dúvida de como fazer. Algumas pessoas consideraram que o estacionamento era coberto e provavelmente penduraram luminárias aqui em cima, foi isso? Foi. Né? A minha ideia, quando eu passei essa atividade, seria para a gente considerar, ao invés de um estacionamento fechado, a gente considerar o que, na verdade, é mais comum da gente se ver nos locais, que seria um estacionamento aberto, sem cobertura, que é mais barato, aliás, né, para as empresas fazerem, e com alguns postes de iluminação, né? Então, a proposta aqui seria a gente fazer iluminação com postes. E aí, como é que eu faria isso? Lá no final daqueles slides que a gente utilizou nas nossas aulas, nós temos aqui um tópico que é sobre iluminação de ruas. E a gente poderia fazer a mesma abordagem que eu fiz aqui, ou, né, caso vocês se sentissem mais motivados para ter um trabalhão, digamos assim, vocês poderiam utilizar o método anterior, que é o método ponto por ponto, e aí vocês teriam que repartir o estacionamento de vocês em uma grade, né, com vários pontos, colocar os postes e depois calcular nesses pontos qual que é a iluminância ali e garantir que em todos os pontos do estacionamento vocês tenham lá o mínimo de 75 lux, que é o que pede a norma. Entenderam basicamente as possibilidades que vocês tinham? Uhum, deu pra entender. Né? O que é mais fácil fazer? O mais fácil é aplicar esse método aqui, para calcular iluminação das ruas e calçadas, né, considerando níveis médios, tá? E aí a gente tem aqui um coeficiente de utilização que representa a porcentagem do fluxo da lâmpada que a luminária emite a uma determinada faixa do solo, produzindo iluminamento E, né? E a gente calcula esse iluminamento E do lado da rua, que é o ER, e do lado da calçada, que é o EC. Aí o cálculo dele, a gente pega uma lâmpada, multiplica, né, o fluxo da lâmpada pelo fator de utilização
é do lado da rua e o fator de utilização do lado da calçada, quando estiver fazendo um outro conta, e divide pelo espaçamento entre os postes e a largura da rua ou a largura da calçada. Né? Então, traduzindo isso daqui para o nosso problema aqui, né, eu poderia considerar metade do estacionamento e replicar para outra metade, que eu acho que é o mais simples de se fazer. Né? Então, eu reparto esse desenho ao meio, né? Considero que eu vou colocar os meus postes, por exemplo, aqui, né? E aí, o que está para a esquerda é calçada, o que está para a direita é rua, né? Eu posso ficar aqui mais pertinho, aí depende de como cada um resolveu fazer. E aí, por exemplo, aí não tem uma escolha fixa, né? A gente pode começar aqui, né, colocando, por exemplo, postes. Vou fazer um teste aqui, tá? Colocaria postes, por exemplo, deixa eu pegar aqui um mesmo do carro, só para ficar mais bonitinho. Nessas posições aqui, ok? E aí, para um começo de conversa aqui, deixa que eu não vou fazer mesmo as contas, mas para o começo de conversa, eu distribuiria aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 postes aqui, por exemplo. Né? E aí, eu pegaria aqui essa equação, então. Opa, perdão, que eu acabei saindo da página. Pegaria aqui essas equações. Eu teria aqui o espaçamento entre os postes, que aí é só medir aqui, colocar aqui, por exemplo, né, medir e dividir, né, o total, né, e dividir pelo número de postes para achar o espaçamento entre eles. E eu teria aqui a largura da rua e da calçada. Então, a largura da calçada, se ele ficar aqui, seria de 2 metros, tá aqui 200 milímetros, né, ou 200 centímetros, perdão. E eu teria a largura da rua, que seria daqui até metade, né, que seria aqui 350 por 2, daria 175, com mais os 516 centímetros. E aí, pegaria esses dois valores, desculpa, e utilizaria esse gráfico para poder fazer. Né? Então, aqui nesse gráfico, eu tenho aqui uma vez a altura, duas vezes a altura, três vezes a altura do poste, que é onde a lâmpada vai ficar, né, na altura da lâmpada, na verdade, né, que vai depender do poste. E aí encontraria aqui, né, para uma, duas vezes a altura, qual que é aonde que toca o gráfico aqui para descobrir o meu o R e o meu o E, né, que é o C, né, que é o da calçada e o da rua, tá? É basicamente isso, né? E aí como é que eu defino a altura do poste? Não tem nada, eu não dei esse dado para vocês e também nem passei a luminária para vocês, né? Então, aí seria uma pesquisazinha mesmo, da gente vir aqui, colocar, por exemplo, poste de iluminação, ficaria a critério, um poste de concreto, de metal, qualquer coisa do tipo, né? Mas aí, colocando aqui poste de iluminação pública, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo de lâmpada e de poste, né? Por que esses daqui não são, esses daqui, cadê? Aqueles outros que apareceram, eles não são interessantes, porque eles são baixos e provavelmente você ia ver que ele dá, você ia precisar de uma lâmpada com uma potência muito elevada, esses postes aqui, né? Para garantir aquele 75. Em contrapartida, se a gente pegar um poste de iluminação pública, aí vocês conseguiriam ver aqui uma altura, eu vou chutar aqui os 10 metros, igual do problema que eu passei lá, né? Aí vocês teriam os 10 metros do poste, cadê? Aqui. Vocês teriam os 10 metros do poste, que é a altura que o poste fica, né? E aí você teria aqui, então, se ele fica 10 metros, a calçada aqui, qual que é a largura dela em relação à altura? Né, ela é uma calçada curta, né, de 2 metros, então você teria o seu índice aqui praticamente no comecinho aqui desse gráfico, né? E aí você leva esse valor em consideração e substitui na equação. E a mesma coisa você faz para a rua, né? Se a rua tem lá, agora eu não me lembro, né? Mas se tem 7 metros, por exemplo, 8 metros, você vai vir aqui e pegar também o valor da rua. Aqui o da calçada e aqui o da rua. Substitui na equação
né, que era a única coisa que faltava, né? Pega a luminária, né, vê qual que é o fluxo dela, olha lá o U, espaçamento entre os postes é pelo desenho e a largura também entre o desenho. E aí você calcula o ER e o EC. Aí vamos supor que você calculou e deu 22, igual esse daqui. Aí se lá na nossa norma pede 75, significa que isso daqui não serve. Aí o que a gente poderia fazer para aumentar esse valor? Ou eu aumento o fluxo, né? O U é a largura depende da largura da calçada e da altura do poste, né? Então eu posso alterar a altura do poste e ver o resultado. Eu posso alterar a luminária, né, e aumentar o fluxo, ou eu posso alterar a largura da rua, não posso, né, mas o espaçamento entre os postes eu posso, seria aumentar, por exemplo, o número de postes, né? Se eu aumento o número de postes, eu diminuo o S, né? Se eu diminuo o S, eu aumento o meu ER. E aí vocês teriam que trabalhar com esses três valores aqui, né? Aqui, de repente, não é interessante você procurar outra luminária, de repente dá um trabalhinho lá de procurar uma luminária, né? Então você pode manter o fluxo da luminária, aí você vai variando a altura do poste. Um poste de 3 metros, será que é melhor que o de 10? Ou de 5, é melhor que o de 10? Vem aqui, substitui ele aqui aqui, né, para poder calcular nesse gráfico aqui o valor de UR, e aí, né, substitui aqui embaixo, né, mantém a quantidade de postes fixos, por exemplo, e vê o impacto. Ah, não deu certo, agora altera a quantidade de postes. Melhorou, piorou, né, como é que ficou? A proposta era essa, entenderam? Sim, deu pra entender. Entendi. A Vanessa ela perguntou se quem colocou. Perguntou assim, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que eu não vi, pessoal. Ela falou bem assim, professor, quem considerou o estacionamento fechado perdeu nota, então? Eu posso fazer o seguinte, se vocês toparem. Vocês querem tentar fazer o estacionamento e entregar na semana que vem? Sim, eu gostaria. Eu acho válido também. Beleza. Não falo nem questão de nota, não, mas para quem não pensou nessa ideia aqui, para vocês tentarem fazer os testes, para vocês verem como é que funciona. Tranquilo, porque eu lembro que no meu grupo a gente ficou lá procurando os negócios de poste, procurando os dados de luminância e tudo mais e tal, por umas 2, 3 horas, 4 talvez, e não encontrou nada dos produtos. O que acontece? Eu estava até falando, eu estava discutindo, não sei se era acho que era com a Bianca, eu acho. Que a gente estava falando, aumentar o número do poste vai melhorar, mas não necessariamente, porque, se a gente pegar o R, quanto maior o R, aqui nessa equação, né? Quanto maior o R, melhor vai ser o índice aqui. Então, se a gente pegar um poste muito alto, por exemplo, né, o que vai acontecer é que quando a gente for colocar aqui, vamos supor que a rua tenha 5 metros de largura, né? Se a gente pegar um poste de 10 metros, 5 metros vai dar metade do 1H, vai dar aqui, né? Então a gente tem um R aqui de 1,5. Agora, se a gente aumentar o poste, né, colocar um de 20 metros, por exemplo, aí a rua com 5 metros dá 1/4 de H. Ou seja, eu diminuo meu valor de UR, né? Fica pior na real, né? Então, se eu diminuo a altura do poste, vai até melhorar. De repente, se eu colocar um poste de 3 metros de altura, né, com 3 metros de altura, se a minha rua tem, vou colocar 6 metros para ficar fácil, né? 6 metros, então eu vou estar no 2H, né? O meu R vai estar aqui, ó, com 3 e alguma coisinha, né? 0,3 e alguma coisinha, que vai melhorar o meu numerador aqui, né? Então pode ser que isso seja bom, tá? Tudo vai depender também da largura da rua que entra aqui embaixo e da quantidade de postes que a gente colocou. Então aqui não tem como a gente olhar assim já descobrir um número certo de cara, assim, né? O que vocês vão ter que fazer? Mais ou menos essa pesquisazinha aqui, ó. Entrar, olhar lá, pegar uns tipos de postes diferentes, né? Colocar a luminária. Eu recomendo que vocês peguem essas luminárias para iluminação pública, né? E aí vocês vão encontrar algumas a LED, né? Que você não precisa escolher a lâmpada. Ela é tipo essa daqui, ó. Desculpa, gente. Tipo essa daqui que ela já vem com a lâmpada pronta, e aí você vai encontrar em algum lugar que ele deve falar da iluminância, do fluxo luminoso dela, tá? Tem as características aqui no final, tá vendo? Vocês vão ter que dar uma pesquisada no manual dela. Tá aqui, ó, fluxo luminoso, 24 mil lumens, tá vendo?
E aí, opa, vou colocar ele, ver se funciona, ou uma outra opção é vocês pegarem uma que vocês podem colocar dentro a lâmpada, e aí vocês teriam que escolher a lâmpada, um vapor de sódio, vapor de mercúrio e tal, né? Eu, particularmente, para ficar mais fácil para vocês, eu tentaria fazer com uma dessas a LED. Eu escolheria aqui a luminária, por exemplo, essa que eu abri aqui, e aí você teria o trabalho de pesquisar os postes, e aí vocês pegariam lá uns tamanhos padrões, de 3 metros, igual aqui, por exemplo, ó. Esse daqui é de 3 metros, de 5 metros, de 10 metros, tá vendo? E aí vocês colocariam a luminária de vocês lá em cima, e aí dá para ter uma ideia se vai ficar bom, se não vai ficar bom. Vocês entenderam a sequenciazinha aqui? Sim, então Sim. dá preferência então para as lâmpadas de LED, porque aí não teria que procurar as lâmpadas, mas se fosse pegar o contrário, seria selecionar a luminária padrão lá e escolher uma lâmpada de mercúrio. Só que foi justamente isso aí que a gente estava procurando no dia que eu lembro. A gente está procurando a luminária essas de alumínio mesmo, que tem nos postes convencionais, e eu pelo menos não consegui encontrar nada, cara, na internet. Ó, a gente, quer ver? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, ó. Luminária, iluminação pública. Provavelmente eu que não sou pesquisar mesmo. Não, vocês nunca fizeram, não, então é normal, é difícil mesmo. Então é luminária, iluminação pública, lâmpada. Colocar vapor de sódio, que é o que o pessoal usa mais, aí provavelmente vai aparecer alguns modelos aqui pra gente. Seriam dessas daqui que você tá. Tipo essa daí. Né? Então, aí o que acontece nessas luminárias aqui? Ela é bem simplesinha, tá vendo? Essa daqui é bem baratinha. E aí você só tem que olhar o bocal dela, né? Por exemplo, é um E40. O E40 serve para essas lâmpadas vapor de sódio, vapor metálico, vapor de mercúrio, qualquer uma delas daria para vocês usarem aqui. Né? O único cuidado aqui é, ó, essa daqui encaixa tubos de até 25 milímetros. Aí vocês pegariam lá, eu acho que eu coloquei lá umas lâmpadas para vocês, eu não me lembro. Você colocou só, acho que a luminária interna. As lâmpadas você colocou. Lâmpadas você colocou. Então, aquelas mesmas lâmpadas da luminária interna daria para vocês usarem aqui também, se vocês quisessem, né? Sim. Poderia pegar aqui, por exemplo, lâmpadas vapor metálico, Philips. Vamos ver se aparece algum manual fácil aqui. Mas aqui no próprio Mercado Livre, ó, se a gente pegar uma lâmpada dessa daqui, de 250, por exemplo, se aqui não tiver na descrição, a gente vai precisar de pegar o manual dela. A gente vai precisar, mas aqui fica mais fácil pesquisar pelo nome que está aqui. Ó. Errado. Bom, vamos ver se aparece aqui. Uma coisa legal quando vocês querem pesquisar PDF, pessoal, é você vir aqui na frente e escrever assim, ó, File Type, escolher o tipo de arquivo da pesquisa, aí eu venho aqui e coloco PDF. Aí ele vai me retornar PDFs aqui. Opa, ponto PDF. Não, então é só PDF mesmo. Vamos ver se aparece aqui um manual de alguém. Tá em PDF, não tinha visto. Aí ele retorna só os PDFs, tá vendo? Então tá aqui, ó. Aí a gente pode vir aqui, pegar o modelo e ver o tamanho dela. Ver se ele fala aqui na tabela ou se ele fala lá embaixo. Tem aqui, ó. Tá vendo? 106 milímetros. Né? No caso lá seria 25 centímetros. Não, encaixe do tubo, 25 milímetros, né? Aí você teria que ver o comprimento desse cara aqui, né? O tamanho máximo que ele suporta, né? E aí você vem aqui, né? Caso você queira fazer isso, né? Olha aqui nas lâmpadas. Aqui, por exemplo. Não. Aqui. Né? Pega um vapor de sódio, por exemplo, e aí você tem aqui os tamanhos delas, aqui, ó, em dimensões em milímetros da altura. Tá vendo? Aí você consegue vir aqui e ver o tamanho dela. 21 centímetros, tá vendo? 28 centímetros. Né? De acordo com a potência aqui, ela vai ficando mais comprida, tá?
E o diâmetro também, tá vendo aqui o diâmetrozinho, né, de 32, de 27, de 47, perdão, 67. Então aqui no manualzinho a gente consegue ver a dimensão da lâmpada e colocar ela aqui dentro. Para colocar essa bichinha dentro desse daqui, né? Mas igual eu falei, o que é mais fácil? Para vocês não terem que se preocupar com isso, o mais fácil é pegar uma dessas já montadinha de LED, que é só você instalar. Mas nada te impede, tá, Igor, de você vir aqui e pegar um modelo dessas assim, né, e usar também. Tranquilo. Valeu. Tá aqui, eu tava procurando, era uma dessa daqui, ó, que são aquelas mais bonitas de que a gente vê na praia, na orla, né, por exemplo, sabe? Aí aqui ela tem, tá vendo? Tem mais características, ó, de comprimento do negócio, altura interna, tá vendo? Largura e tal, e aí dá pra você pegar uma luminária dessa daqui, e ele já até recomenda aqui, ó, lâmpadas de 100, 250 watts do E40. Potência ideal para lâmpadas a pôr de sódio metálico de 100, 150, 250 watts. Então, meio que você já está garantido aqui, entendeu? Já dava até para usar esses valores aí da lâmpada, né? Deixa eu mandar no chat aqui da aula, que aí se você por acaso você tiver vontade de usar essas daqui, dá para você já partir dela. Aí o que acontece? Essa luminária aqui, ela não te diz o fluxo da lâmpada. O que você precisa de fazer? Ah, vou utilizar uma de vapor metálico. Aí você iria lá naquele manual que eu abri aqui, por exemplo, né? Pegaria aqui uma multivapor metálico. Aqui, ó, de vapor metálico, tá vendo? Aí ele fala lá que a potência pode ser de quanto mesmo? Que eu já não lembro mais. De 100, 150 a 250. Então essas que tem nesse manualzinho aqui não serviria. A não ser que tenha outras aqui para baixo. Ah, tem, ó. 250, que é esse daqui, né? Vapor metálico, 245 aqui, ó. Poderia usar essa lâmpada, por exemplo. Aí aqui você tem o fluxo luminoso dela, 19.000, né? E aí você utilizaria esse valor aqui, então, desculpa, você utilizaria esse valor aqui para poder fazer essas contas aqui. Que é o fluxo da lâmpada aqui, seria aquele de 19.000, entendeu? Sim, sim, agora foi. Tá tranquilo. Então, ó, escolher, vou colocar aqui uma sequência aqui, ó. Escolher a luminária. 2. Escolher a lâmpada. Colocar entre parênteses, caso não seja uma luminária de LED. Que as de LED ela já vem toda pronta já, né? Aí o terceiro ponto seria escolher o poste, né? Vou colocar aqui entre parênteses a altura dele, né? Aí vocês se baseiam no que vocês encontrarem lá no Google. Aí o quarto ponto é encontrar valores de UR e o C baseado na altura do poste e nas larguras de rua e calçada. Aí o quinto ponto é determinar experimentalmente, vou colocar assim, ó, escolher a quantidade de postes e vai utilizar. Eu vou botar até entre parênteses, ó. Esse valor pode ser alterado no futuro para melhor, para conseguir alcançar a iluminância mínima da norma.
acompanhando o que eu estou escrevendo aqui? Tô até Sim, sim. printando já e salvando aqui, pra lembrar depois. Beleza. Beleza. Então aí, ok, né? Então eu tenho a quantidade de postes, tem a largura da rua, tem o fluxo do luminoso, por causa da lâmpada que eu escolhi, tem o R. Aí vocês vão calcular no quinto passo, no sexto, né? Calcular o ER e o EC e verificar se atendem à norma. Aí o sétimo passo, caso a iluminância seja menor que a mínima, alterar a altura do poste e recalcular o R. Se ainda assim não for possível atingir os valores mínimos, alterar também a quantidade de postes. Acho que se vocês seguirem esse roteirinho aqui, vocês vão conseguir fazer. Tá, beleza, Bem mais pessoal? explicado. Eu até conversei com alguém, eu realmente não consigo me lembrar agora de qual foi o grupo. Mas a gente até discutiu algumas coisinhas dessa daqui. Eu não cheguei a escrever um passo a passo assim, mas eu acho que se vocês seguirem esse passo a passo aqui que eu passei, só subir aqui a tela para o vídeo, galera, seria então escolher a luminária, escolher a lâmpada, e aqui nesse caso a gente já vai ter o fluxo, né? Escolher a altura do poste, aí calcular o R e o C, né, baseado nesse gráfico aqui, né? Aí escolher a quantidade de postes para poder calcular o S, né? Aí calcular o R e o C e verificar se o valor que vocês encontraram aqui, né, de EC e de ER, eles estão lá na norma, que no nosso caso que era o 75, que eu conferi lá, né? Se eles tiverem, ok, tá? Agora, se eles não tiverem, né, se você encontrar lá 60, 50, por exemplo, o que você pode fazer vou colocar um poste mais baixo ou mais alto e ver o que acontece. Aí resolveu? Não. Então, vou tentar mexer na quantidade de postes também. Uma hora vocês vão, desculpa, uma hora vocês vão conseguir atingir o valor mínimo lá. Beleza, galera? Fechou, agora fica bem mais claro para fazer o trabalho. Beleza, então faça o seguinte, então façam refaçam, me entreguem até sexta que vem, na próxima aula, beleza? Não precisa de refazer aquela parte inicial, né? Refaçam só isso daí, anexa lá e substitui o trabalho. Eu vou até abrir aqui para aceitar envios novamente do trabalho, tá? Até a sexta que vem, beleza? Beleza, aí o trabalho vai ficar aberto de novo ou vai abrir um novo tópico aqui? Não, eu vou abrir o mesmo trabalho, o mesmo link. Fica mais Tá. fácil para mim, porque senão depois eu posso me embolar. Tipo, qual foi o arquivo que você entregou por último? E aí eu posso errar na hora de fazer a correção de vocês, beleza? Beleza, valeu. Aí deixa eu só abrir ele de novo aqui. Aqui, projeto de iluminação. E aí, lembrem também, assim que vocês terminarem isso daqui, de vocês olharem o próximo trabalho para entregar no mês que vem, tá? Mas aí na semana que vem, a gente começa a falar sobre o cálculo de curto-circuito, tá? Então, hoje é dia 27, eu acho que é setembro já, sexta que vem, né? Deixa eu abrir aqui o calendário. Então, sexta que vem é dia 3. Né? Então, vou colocar aqui para o dia 3 de setembro, aquele horário clássico lá de 23h55. Não, aqui eu viajei, pessoal. Aqui era para ser o... Vou até sair da página e voltar. Aqui é a partir de quando ele vale, né?
Só para ele não estragar os trabalhos que vocês já enviaram. Então, peraí, voltando aqui. Essa cara feia minha ali deve assustar toda vez que entra no Ava, né? Homem lindo desse. Rapaz, pelo amor de Deus. Aqui, ó, vamos lá. Então, aqui, ó, dia 3 de setembro, então, sexta que vem, né? 3 de setembro, 23h55, beleza. Então, quem já tiver enviado, quem não quiser mudar, beleza, não tem problema, tá, pessoal? Isso aqui não vai alterar quem já enviou o trabalho, não, tá? Mas quem já tiver enviado, pode entrar aqui e fazer o novo envio, né? Eu vi quantas pessoas enviaram. Aqui são 7, né? Mas como são grupos, né? Imagino que quase todo mundo tenha feito, pelo menos, né? Então agora tem mais 7 dias, ó, galera, para vocês terminarem lá, fazer a parte de estacionamento e me enviar, beleza? Beleza, então, professor. Valeu. Valeu, Frodo. Tranquilo. E aí vocês Acabou lembrem demais. de olhar o próximo, e na sexta que vem a gente... deixa eu só abrir aqui o planejamento para a semana que vem, que aí a gente vai conversar, então, sobre, eu acho que é o cálculo de curto-circuito, que é isso mesmo, dia 3 de setembro, a gente vai fazer a aula, então, sobre o cálculo da corrente de curto-circuito presumida, que vai nos dar uma listinha de exercício lá, que eu vou entregar no dia 17 de setembro, para a gente fechar a nota do semestre, beleza? Fechou então, professor. Você pode só repetir qual que é quando é que vai fechar a nota do semestre? A nota da última avaliação, quando é que vai sair? Eu vou entregar dia 17 de setembro, Ah, tá. para vocês fazerem. Aí eu vou dar uma semaninha, vai ser uma lista de exercícios, tá? Uhum. E aí eu no dia 24 aqui, vocês me entregam, e aí até na outra semana, segunda e terça, eu devo usar para corrigir e fechar a nota do semestre, tá? Vou botar 25, Beleza, 26, 27, deve sair lá pro dia 28. Beleza? Tranquilo. Valeu, professor. Tá, aí esse trabalho aqui, ó, vale 20, o que vocês estão entregando, que vocês vão entregar, aí vou entregar ele aqui, e o de correção de fator de potência que eu passei, vocês vão valer 15 pontos. Ok? Fechou. Bom, pessoal, obrigado então pela participação de vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa no chat. Acho que não, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, senão eu vou finalizar a nossa reunião aqui para vocês poderem finalizar o trabalho lá. Por mim, eu já resolvi todas as dúvidas, né? Eu fiquei mais preso na questão da garagem mesmo, da iluminação. Bom, beleza, valeu, Blendo. Bom, pessoal, então obrigado por vocês terem participado aqui, né? Então finalizem lá a parte de estacionamento, enviem lá no AVA e deem uma olhada no trabalho lá sobre correção de fator de potência também. E na sexta que vem a gente conversa então sobre o cálculo da corrente de curto-circuito, beleza? Valeu, pessoal. Bom final de semana para vocês. Um abraço e até a próxima aula. Professor, falou. Valeu.